Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte do podcast Os Corneteiros. Estamos lá para mais um episódio, hoje mais que especial, porque hoje o assunto é ele, é o Juventus da Moca, o nosso Juve, um assunto muito especial que a gente vai comentar aqui hoje, falar sobre a história, sobre o futuro, sobre o presente do Juve, toda a tradição da equipe Grená. E hoje estamos aqui num time grande aqui hoje, hein? Hoje eu vou começar apresentando aí os donos da casa, né? O César, boa noite, Cezinha. Boa noite, Renan. Boa noite aos nossos espectadores, nossos ouvintes também no Spotify, aos nossos convidados. E boa noite também ao Biel, obviamente, né? Boa noite. Boa noite, Biel. Boa noite, Renanzinho, Cezinha, aos nossos convidados mais que especiais. Vamos aí falar desse time bem tradicional de São Paulo e que é muito querido, né, principalmente pelo pessoal da Moca. Um assunto bem interessante aí para a gente discutir. É isso aí. Então vamos tentar nossos convidados. Vou começar pelas damas, claro, né? Primeiras damas. Estou aqui com a Júlia. Júlia, boa noite, Júlia. Júlia que é torcedora do Juventus, da Moca. Boa noite, gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz e um pouquinho nervosa, porque essa responsa de falar do Juventus é um time que eu tenho um carinho muito grande, que me proporcionou momentos que eu nunca vou esquecer. E eu agradeço, espero que esse episódio seja sensacional. E também temos outro convidado muito especial, que é o Fábio. Fábio, que é ADM, né? Do Instagram Almanac do Juventus. Boa noite a vocês todos aí dos corneteiros aí. Um grande abraço a todos que estão acompanhando a gente aí no podcast e também no YouTube posteriormente. É uma responsabilidade, como a Júlia disse, né? Falar do Juventus, que é um clube querido por todos. Mas acho que o principal de tudo é que tem uma grande história, uma rica história, né? E a gente vai abordar um pouco desse tema hoje aqui no nosso programa. Isso, eu queria começar perguntando para você aí do seu Instagram, né? O que você fala aí do seu Instagram? Divulga ele aí pro pessoal que curte o Juventus, para começar, né? O Instagram ele é recente, eu acabei criando esse perfil no dia 5 de setembro agora, último, né? E eu tento abordar nele o que provavelmente vai ser lançado no livro, né? Todos os jogos do clube desde 1924, quando foi fundado, com o nome de Cotonifício Rodolfo. E a cada dia eu tento postar alguma coisa que remeta à história do clube, ou seja, um grande ídolo do passado, um jogo importante, né? Torcedores aí conhecidos de quem vai ao estádio, torcedores ilustres também. Então eu criei aí faz um pouco menos que 2 semanas esse propósito, né? Tentar e resgatar a memória do clube que é tão querido, mas pouco divulgado pela mídia. Sim, eu achei legal que já falou de um ponto que a gente já pode pegar o gancho, né, Renanzinho? Foi da fundação, né, do Juventus, que eu realmente não sabia dessa informação, né? Que esse nome aqui eu não consigo falar sem ler, que é o Cotonifício Crespi. Errei, viu? E eu realmente não sabia dessa informação, achei bem legal, que eu achei interessante que os times fundados por italianos têm sempre essa relação com empresas italianas da época, né? Eu acho isso muito legal, porque mostra como era uma colônia, assim, como eram todos juntos. Você vê no Palmeiras, por exemplo, a fundação foi do Palestra Itália, eram com os funcionários da Matarazzo. Aí no caso do Juventus, né, foi com da empresa do Cotonifício Crespi. Então, tipo, eram sempre funcionários ali de imigrantes italianos que, dentro da fábrica ali mesmo, pensavam, por que não fazer um time que nos represente? Então, acho que isso é muito legal, né? Sempre tem aquela faixa lá na Rua Javari, que é de origem operária. Então, eu acho isso muito legal, porque é muito a história de São Paulo, né? Ainda mais a época que o Juventus foi fundado, né, em 1924, estava no auge ali da imigração, né? Então, eu acho isso muito legal, ainda mais que nós três aqui dos corneteiros, pelo menos, eu não sei a descendência da Júlia e do Fábio, mas pelo menos a gente aqui é de origem italiana, então a gente se sente meio que representado, né? Eu acho isso bem legal. Sim. Aí, Júlia, quer falar? Não, eu acho que tipo, essa representatividade também da tradição que o bairro tem também ajuda bastante. É uma coisa muito intensa, né? Então,
quando você vai na Javari, você vê muito família, vê gente que meio que você tira aquele negócio, aquela visão que futebol é só para elite, tem aquela essência operária, né, que é o que mantém assim o Juventus, essa tradição, e ser contra o futebol moderno. Eu acho que isso tá muito à flor da pele e ajuda bastante assim na visão do bairro e do Juventus em si. O que a gente... O Gabriel vai falar? Vou falar, Não, Gabriel. eu ia falar, é engraçado que quando alguém fala da Moca, para mim já vem o símbolo do Juventus na mente. Parece que o Juventus e a Moca é uma combinação perfeita, assim. Um complementa o outro. Sim, sempre para mim Moca é Juventus, assim, quando falam, tipo, sou da Moca, eu já pergunto, tipo, é perto da Rua Javari, você já foi lá? A pessoa pode nem gostar de futebol, ela nem sabe o que é uma bola, mas eu já pergunto, porque para mim a Moca é o Juventus, né? Eu que moro... É o Juventus. Exato, eu moro na Zona Oeste, então, tipo, é o total oposto do Juventus, então para mim a Moca é o estádio do Juventus, entendeu? Eu só lembro disso, assim, eu que não conheço a região, mas acho isso muito legal, porque assim, tipo, quando falam do Juventus, falam, tipo, Juventus da Moca, né? Então, tipo, leva o nome do bairro, né, pro país, para qualquer lugar, né? Porque ninguém fala, tipo, o Juventus de São Paulo. É meio que uma república independente ali, a Moca, né? Tipo, é um outro país, assim, tipo... Ninguém fala, o Juventus de São Paulo, o Juventus do Brasil, sei lá, tipo, o Juventus da Moca. Eu acho isso essa ligação com o bairro, não só do Juventus, né? Tem muitos times, tipo, eu vejo muito na Argentina, com o Lanús, por exemplo, que é até a mesma cor do Juventus, né? Tipo, é muito isso, tipo, o time de bairro. Eu acho essa ideia, assim, de time de bairro muito legal. Uhum. Inclusive, a ideia de... Pode falar. Pode falar. Não, que a Júlia, acho que no começo vocês falaram até da ascendência da gente e tal. Eu sou meus amigos chamam meio de traidor, né? Porque eu sou do Ipiranga e sou descendente de portugueses, né? Então, meus avós, bisavós são de Portugal. E eu nunca morei na Moca, não tenho nenhuma relação, pelo contrário, sou de um rival, né? O Ipiranga, apesar de não sei se pouca gente, acho que pouca gente sabe que o Ipiranga, apesar de ter o nome Ipiranga, mas ele era da Água Branca, né? Não era do bairro de Ipiranga. Depois dos anos 60, quando acabou o futebol, que ele veio aqui pro bairro de Ipiranga. Então, o pessoal meio que fala que eu sou traidor do movimento. Mas falando do que a Júlia disse, ela disse certinho mesmo. A gente, quando vai na Javari, a gente vê o futebol, né? De verdade, né? Quando a gente vai, por exemplo, a gente vê que o ingresso no estádio do Palmeiras é R$180 para visitante e tem uma rede de proteção que você mal consegue ver o jogo, acho que aí você vê que o futebol acabou. E o único lugar que restou um pouquinho ainda é na Javari. Então, a gente não é contra o futebol moderno, a gente é contra o futebol inacessível. Acho que é isso. Perfeito. O futebol moderno é bem-vindo. Acho que esse negócio que a torcida criou, que é um pouco fora de contexto, assim, acho que foi mal interpretado, mas a gente é contra o futebol inacessível. O futebol moderno é bem-vindo, sim. O futebol é uma forma de inclusão, né? E assim, tem que ser para todo mundo, né? A partir do momento que você tira o povo do estádio, acabou o futebol, né? Então, você falou muito bem isso daí. A gente é contra o futebol inacessível, né? O futebol moderno é uma consequência disso tudo, da elitização da torcida e tal, mas o povo que representa os times tem que estar no estádio, né? Não pode sair de lá. E ingresso a R$180 é muito inviável, né, para o povão. Eu acho que... Pode falar. Não, é que eu acho que, tipo, Achei futebol bem legal. moderno... Pública da Moca, né? Sim. Não, pode continuar, Júlia, pode continuar. Não, eu acho que o futebol moderno é mais uma consequência, né? Tipo, não só assim no futebol, mas o mundo inteiro está em evolução e uma hora isso ia acontecer. Só que eu acho que a essência que o futebol tem de aproximar a hora de lazer, a hora que você descansa e ao mesmo tempo não, porque você está acompanhando o seu time, né, do coração. Então eu acho que tem que ser acessível para todo mundo, porque, né, a história, por exemplo, do Juventus é de operário. Então, se você tem, igual no Palmeiras, um ingresso a R$180 ou R$80 o mais barato, 90, por aí vai,
Eu acho que isso afasta um pouco, né, o torcedor do seu time, e eu acho que isso, né, vamos supor, torcedores do Palmeiras buscam ir na Javari, porque o ingresso é R$10 ou 20 no máximo. Então, eu acho que essa acessibilidade que o Juventus traz é uma coisa que deixa ele muito vivo hoje em dia. Sim, é exatamente isso. Mas o que você falou da acessibilidade é muito isso mesmo, porque eu lembro que eu fui uma vez só na Javari, que para mim é muito longe, como eu disse, eu moro aqui na Zona Oeste, meio que Zona Sul, então, tipo, é uma puta viagem, mas eu fui uma vez com o Renan, inclusive, que é lá da região, e, tipo, tava muito barato o ingresso, assim, lembro que foi contra o Votuporanguense, acho que foi na série A2, provavelmente, e aí, o Renan me confirma aqui. E aí foi tipo, eu lembro que tava acho que R$20 o ingresso, algo do tipo. Foi, uma experiência muito legal. Foi um jogo sofrível, foi tipo 0-0. Nossa, foi triste. Mas, foi muito legal. Foi legal que, tipo, eu vi assim, o zagueiro chutou a bola caiu na casa do vizinho, assim, tipo, caiu dentro da casa do cara, Tipo, você não vê isso no estádio, você não vai ver lá no Itaquerão, o cara chutou a bola, caiu na casa de alguém, sabe? E caiu lá dentro, assim, tipo, bateu no telhado e entrou. Ô César, Manda. foi a primeira rodada da Série A2, hein? Primeira rodada. Nossa. E não saiu o gol e eu achei legal também. A gente ficou ali na. Que setor que era lá, Renanzinho? Era aquele setor coberto, né? Não sei, cativa, era tipo uma cativa, né? Não sei. O setor que fica ali atrás do banco de reserva, né? Numerado. Isso. E aí, tipo, você fica ali, aí tem a parede, né? Que divide o campo. E ali fica um ponto cego, você não consegue ver o que tá acontecendo no jogo. Quando a bola fica ali na lateral, então, tipo, você não viu o que tava acontecendo, você só imaginava ali, como se estivesse ouvindo o jogo no rádio, tipo... Muito cego, né? Você vai na imaginação. Eu achei isso muito legal, tipo, e é muito perto ali, né? Tanto que eu lembro que era do Votuporanguense, os caras xingando de caipira, não sei o quê, e, tipo, era na grade, assim, era muito perto, tipo, se o cara cuspir, pega no jogador, tipo... Não, e achei tem isso muito gente legal. que só fica na grade pra xingar lá os caras treinando ou pra dar aquela famosa cuspida, né? Isso é clássico, todo jogo tem. O pessoal tá aquecendo, né? Então, o pessoal até... O técnico fala, vai aquecer, o cara fala, meu Deus, agora... O cara fica contente porque vai aquecer, porque pode entrar no jogo, mas ao mesmo tempo ele sabe que ali ele vai sofrer as consequências de uma disparada, vai tomar um banho. Vai ser xingado, né? Que o futebol é isso, cara. Desde que o Charles Miller chegou no Brasil, tem essa rivalidade, né? O Alambrado é isso, cara. O Pacaembu foi assim também, durante muito tempo, né? E infelizmente está acabando também. É outro estádio aí que tá acabando, né? Que já foi terceirizado, vai ficar 2 anos aí sem ter evento, sem ter futebol. E quando voltar, pode ter certeza, cara. Aquela magia que o Pacaembu também tinha, pode ter certeza que não vai ser a mesma. A proximidade que o torcedor tinha com o jogador não vai ser a mesma. Só de derrubarem o tobogã já quebra essa magia, né? Sim. Só concluir esse lance aí do tobogã. O tobogã já é uma aberração que fizeram, porque antes do tobogã tinha uma concha acústica, que já era um patrimônio do estádio de São Paulo, que foi tirada para colocar o tobogã, que é uma aberração. Né? Que é você olha o tobogã, você não vê uma coisa que casa com o estádio. Foi mas eu gostava até. Eu gostava até primeiro por causa do preço, assim, porque era mais acessível. E sei lá, acho que ia aumentar. Assim, eu preferia que tivesse a concha acústica também, que era bem. Você vê as fotos lá da Copa de 50, né? Tipo, foi depois, né? Foi depois, eu acho, a concha, não foi? Não. Ou foi já tinha? Foi antes, já tinha. O estádio tinha, né? Em 40 ou 40, acho que foi fundado em 40, e na Copa de 50, acho que já tinha. Sim, E aí você vê as fotos ali, algo bem legal, bem bonito, assim mesmo. E aí o tobogã é uma ladeira, assim, de concreto, né? Mas eu achei legal que você mais público, né? Para caber mais gente, foi colocado para isso, né? Para atrair dinheiro, né? Exato. E aí você falou de rivalidade, eu acho legal, né, que o Juventus, assim, primeiro eu queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre o Juventus ser o segundo time de muitas pessoas, né, que é até um lema que eu vi muitas vezes serem ditos lá na Javari e tudo mais, que é o primeiro de poucos, o segundo de muitos, né? Então, eu queria saber qual a opinião de vocês, se vocês acham isso aceitável, se não é, se vocês têm o Juventus como primeiro ou segundo time. Se quiser falar primeiro. Você não quer falar, Júlia? Não, eu não sou muito a favor disso, cara. Eu acho que fica meio que, para alguns, fica meio que uma síndrome de vira-lata.
né? Se sente um pouco coitado. Acho que o torcedor mesmo do Juventus, acho que ele não quer isso, cara. Tem uma placa não sei se ela tem ainda no estádio, porque mínimo 6 meses que a gente não vai lá, né? Na entrada que vai sentido da arquibancada do estádio, que é uma placa que tem as 4 camisas 5 camisas dos grandes clubes de São Paulo, incluindo a Portuguesa, né? Falando que o torcedor pode vir, mas não precisa trazer a camisa, né? Então tem um xizinho em cada uma delas, assim, tal. Esse negócio do segundo time de todos, cara, eu não vejo com bons olhos, não, cara. Sabe? Eu acho que os times do interior são marcas fortes até hoje, né? 15 de Piracicaba, Ferroviária, Ituano. Ituano tá há quase 30 anos na elite, cara. Eles sobrevivem com seus próprios torcedores, sem o torcedor ter um time grande. Quando tem o Paulistão e o Corinthians vai jogar lá, eles tomam o estádio. O torcedor do Ituano lota o estádio para torcer pro Ituano. Né? Então, eu acho que eu não sou muito favorável a isso, cara. Pode ser uma coisa minha, pessoal, mas eu não acho muito legal, não. Eu prefiro que o Juventus tenha sua pequena torcida, mas que seja a torcida do Juventus mesmo. Não simpatizante. Sim. Assim, para mim, a minha experiência, o meu primeiro contato, assim, hoje em dia eu gosto de futebol, porque o primeiro estádio que eu fui foi na Javari. Meu pai achava mais tranquilo me levar lá do que no Palestra Itália, inicialmente. Então, foi lá meu primeiro contato. Em 2007 eu estava lá no título, então eu lembro exatamente, assim, eu só pensando em tomar sorvete, ficar comendo amendoim, não sabia nem direito das coisas, porque eu era muito pequena, mas eu acho que, assim, só de você ter um carinho pelo time e estar lá, não importa, né, tipo, a série que esteja, então eu acho que isso é a primeira coisa. Claro, respeito, tem umas músicas do Setor 2 que fala dos times de São Paulo, tal, mas eu respeito, porque eles vivem isso, eles vivem o Juventus todos os dias, como cada um vive o seu time todos os dias. Eu busco no Juventus o que o Palmeiras perdeu hoje, sabe? Então, essa falta Identidade, de né? raiz, Identidade. isso, essa raiz, assim, que você chega lá, você sabe que é outro clima, que dá saudade, você fala, poxa, queria que o Palmeiras ainda tivesse no Palestra Itália, chegar, sentar no concreto e tal, mas são coisas que vão acontecendo, vão evoluindo. Então, eu acho que, primeiramente, só de você chegar na Javari com o coração aberto para aceitar o Juventus e estar lá apoiando, é o que importa. Você até falou de respeito, né? Que lá, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas, tipo, é inaceitável você ir com camisa de outro time. Eu acho isso totalmente certo, até no interior. Eu vou muito para Marília, né? Eu tenho família lá. E às vezes isso me irrita, que eu vou lá, eu gosto bastante de Marília, né? Não sou torcedor. Às vezes eu vou lá no jogo e tem gente com camisa dos grandes. E dá vontade de falar, meu, então não vem, sabe? Tipo, você não é obrigado a torcer. Mas então pelo menos tem uma camisa da cor do time, uma camisa neutra, né? Até no Allianz Parque você deve pensar, pô, não tem isso, né? Torcida grande, mas sempre tem um cara ou outro que você vai ver, tá tipo de vermelho, de preto, sei lá. Ela vai te falar, meu, tá bom, você não torce pro time, tudo bem, eu já fui em vários jogos meio que de penetra também, mas pelo menos vai com a cor do time, vai com algo assim, tipo, neutro, né, não algo que seja, sei lá, ofensivo, né, mas eu achei legal esse lado de rivalidade e tal. A gente pode considerar a Portuguesa o maior rival do Juventus? Não. Eu acho que o Nacional. Não. E o torcedor também não acha que o torcedor do Juventus é o rival também. O Juventus é o clássico Juvenal, né? Sim. A rivalidade é Juventus Nacional, como a Júlia disse. Dos anos 40. Desde quando? Dos anos 40, né? Porque é o clássico operário, né, cara? É o pessoal das indústrias têxteis da Moca, que é o Juventus, contra os operários das estradas de ferro, né? Que era São Paulo Railway, que virou depois o Nacional, né? O nome do time era São Paulo Railway, e depois virou Nacional. Então, os operários contra o pessoal da estrada de ferro, né? Sim, eu acho interessante essas mudanças de nome, porque eu estava dando uma estudada, e ela se dava porque a Federação Paulista não aceitava time com nome de empresa, né? Então, o Juventus teve que mudar, o Nacional também, né? E aí, hoje em dia, a gente tem um Red Bull, né? Tipo, totalmente o contrário, eu acho engraçado. Mas a Segunda Guerra também, né, o César?
O Palmeiras teve que mudar de nome, né? O Jabaquara era Espanha, então o Germânia também, que era um grande clube que tinha aqui em São Paulo, também teve que mudar de nome para Pinheiros. Né? Uhum. Mas o Juventus passou por algo do tipo assim? Não, eu realmente não tenho essa informação. O Juventus começou com o Tonifício Rodolfo Crespi, porque aí quando você vai na Javari tem aquele extra de hipermercado, era ali o Cotonifício, né? E depois ele disputou o campeonato 34 com o nome de Fiorentino. Nossa! O campeonato que era amador e o Fiorentino foi campeão. Desculpa, o campeonato de 34. E depois eu não de sei 35, se eu vou estar me enganando, Fábio, mas você me corrige. Não teve alguma situação dos irmãos que estavam indecisos em escolher a cor, se ia ser roxo ou grená, é isso? Não, quando o clube foi fundado, eram os dois irmãos da família Crespi, né? E aí um torcia para a Juventus da Itália, outro torcia para o Torino. Então um queria colocar o nome de Juventus, outro colocar o nome de Torino, aqui no time de São Paulo. E um falou assim, vamos colocar o nome de Juventus com as cores do Torino. Então ficou Juventus, da Moca, mas o Juventus da Itália é o branco e preto, eles preferiram o grená, mas com o nome de Torino, que é a cor grená, né? Então o nome de um com a cor do outro time, para não ter briga. Sempre que eu vejo alguma coisa do Juventus, eu fico pensando tipo, se um italiano lá de Turim viesse pra cá e visse isso, acho que ele ia ter um treco, né? Tipo, como assim? Tipo, você juntou os dois rivais num clube só, como se fizesse, tipo, sei lá, um time chamado Inter com as cores tricolor, sei lá. Um Corinthians verde da Itália. Exatamente. É isso aí, exatamente o que eles fizeram, para não ter briga, porque os irmãos, cada um torcia para um time. E eles jogaram com o nome de até 29. Eles jogaram com o Crespi, aí mudou para 30, mudou para Juventus. Em 34 eles mudaram de novo para Fiorentino para jogar o Campeonato Amador, porque eles saíram da federação, jogaram o Campeonato 34 Amador que eles venceram. E aí eles voltaram para Elite em 35 com o Juventus de novo. Sim. E eu queria saber de vocês, né, que o Juventus, obviamente não, né, mas não é um time que conquistou muitos títulos em sua história, né, títulos de grande relevância. A Júlia já falou que estava lá na Copa Paulista, né, Júlia, de 2007, pelo que entendi, que é um título que eu fui lá, é bem representativo, tem escrito lá nas paredes e tudo mais. Mas eu acredito que o principal título seja a Taça de Prata, né, que é a atual Série B de 83, também está escrito lá em todos os lugares. Mas achei bem legal, estrela, né? No escudo, né? Oi? Tem a estrela no escudo, né? Que representa a Taça de Prata, sim. né? Sim. Eu não sabia porque que tinha essa estrela. É por causa da Taça de Prata, então. É a Série B de hoje, né? Sim. Eu achei bem interessante que foi contra o CSA, né? E como você até postou, Fábio, na sua página, passou em rede nacional, na Gazeta, foi no Parque São Jorge. Então foi algo bem importante, né? Que é a atual Série B, como vocês bem disseram. E acho legal que o Parque São Jorge tem dois pontos bem importantes na história do Juventus, né? Além dessa final ter sido lá, o apelido do moleque travesso nasceu de um jogo de lá, né? Foi a vitória em cima do Corinthians, né? Em 30, de virada. Então, e acho legal que é um apelido que já tem 90 anos, né? 90 anos. Sim. Então, é algo que perdura até hoje e que eu sempre, desde que eu conheço o Juventus, é sempre o moleque travesso. E é muito legal, né? Porque eu acho que é muito espírito da torcida de lá, vocês podem falar melhor, mas é muito isso, tipo, ser travesso, não, que nem o Fábio falou, não contra o futebol moderno, mas, tipo, ser meio que alternativo, assim, ser aquele negócio meio louco, você vê o pessoal da Setor 2, lá da Ju Jovem, pessoal meio doido, assim, cantando que nem louco. Então, eu acho que é muito isso, de ser meio que travesso, ser meio fora dos padrões, né? Pode falar, Júlia. Não, eu só ia comentar que esse nome, né, moleque travesso, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir no clube do Juventus, na entrada logo tem vários assim jornais estampados onde fica o cafezinho mostrando, né, como o moleque travesso passou pelos times de São Paulo, pelo Palmeiras, Corinthians e tal. E acho que esse marco aí em cima do Corinthians, essa virada, né, de 3-2, acho que foi uma coisa para decretar mesmo. O moleque travesso, ele vem de 30 porque era o primeiro ano do Juventus na Elite, né? Eu nem falei, em 29 ele ganhou o Amador, que era a segunda divisão, subiu em 30, e já no primeiro ano
empatou vários jogos importantes, ganhou do Guarani, que era um baita time, como até hoje, né? Ganhou do Guarani, ganhou do Corinthians de 2-1 de virada. E aí o jornalista da Gazeta Esportiva, o Tomás Mazzoni, que é um jornalista renomado, era o jornalista da época, o melhor jornalista esportivo do Brasil, ele apelidou todos os mascotes, né, dos times aqui de São Paulo, né? O Juventus era novo, né? E estava aprontando para os grandes, ele resolveu dar esse apelido aí, acho que veio bem a calhar, né? E vou te falar uma coisa, cara, para vocês aí, o que o Juventus aprontou ao longo da história contra os grandes, cara, em todas as décadas possíveis, o Juventus tem história de aprontar com o campeão do mundo, São Paulo, aprontar com o Corinthians no Pacaembu, com o Palmeiras, assim, o moleque na Em 2006 carimbou a faixa do Mundial de São Paulo, né? Carimbou no Morumbi, 1-0, eu tava nesse jogo. De visitante. Tava nesse jogo de visitante, atrás do gol. O Sérgio Lobo fez o gol onde eu tava ali. Tinha 40 pessoas ali. Falecido Sérgio Manjulo tava ali com a gente ali. O torcedor símbolo do Juventus. Mas, acho assim, acho legal que o Juventus tem um título que, por exemplo, que um dos grandes não tem, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas tem copinha, não tem? O Juventus. Ele ganhou 85 a copinha. Então, e, por exemplo, você pega o Palmeiras, não tem copinha, por exemplo. Então tem um título, assim, lógico, vai uma Copa Paulista, é meio difícil, né? Os grandes não vão ter. Mas esse é um título que os grandes disputam, né? E que não tem, por exemplo, uma Série B, você pega, tem time grande que caiu e não ganhou, né? Por exemplo, o Inter caiu e não ganhou, voltou sem ganhar. E o Juventus não vai ganhar também. O Cruzeiro não vai ganhar também, por exemplo. Então, é um título bem, bem único, né? E a Copa Paulista, eu sempre gostei bastante, né? Porque é um torneio que você faz com que os times do interior, ou esses times que não têm calendário até da Grande São Paulo, mantenham-se ativos o ano inteiro, né? Então, conquistou em 2007, foi contra o Penapolense, né? A final. Não, foi contra a Linense. Linense. Isso. Falei errado. Final eletrizante de jogo, né? Nossa. Tem até um documentário que se chama, tem no YouTube, chama Rumo a Tóquio. É bem bom esse documentário, mostra legal, certinho. indico também, eu indico aí esse documentário. Vale a Você pena lembra de muita ver. coisa, Júlia? Você lembra de muita coisa desse jogo ou não? Meu, eu não lembro muito, assim, eu lembro de eu chegando e no final, assim, do jogo, sabe? Todo mundo, assim, maluco, não acreditando, tava abarrotada, né, a Javari. E nesse documentário, Rumo a Tóquio, eu fui com a minha família inteira, né? E aí mostra uma partezinha, assim, daquelas moças que vendem bala no corredor. Mostra a minha mãe e a minha prima indo comprar bala no intervalo do jogo. Aí quando eu vi, eu falei, não acredito que elas apareceram, né, no documentário, mas muito bom. O lance mais inusitado desse jogo, cara, que pouca gente, assim, comenta, é que quando o Linense fez o gol, né, e foi aos 45 o gol do Linense, né, foi 3-1, na verdade, ali, né, o Juventus podia perder por um gol de diferença aquele jogo. Então, o Linense fez o terceiro gol aos 45 do segundo tempo. Muita gente que tá indo para acompanhar o Juventus ou não torce pro Juventus, pegou e picou a mula, cara, e foi embora. Eu vi um vídeo desse jogo, é engraçado isso. Muitas pessoas saindo do estádio. E quem tava ali acreditando, torcendo mesmo ali, continuou até o final. E aí eu vi o pessoal correndo, porque o Juventus fez o segundo gol, e o pessoal tinha ido embora querendo voltar e já tinha passado já, né? Ficou pra festa. Porque o gol não deu pra ver mais. Mas isso me irrita. Me irrita em qualquer clube, de cara que vai embora antes. Né? Você tá lá, meu. Tem que ficar até o final. Que é o Juventus. Ficar até o final, Júlia. A Júlia tá certinho. Isso resume o que é o Juventus, né? Sim, e eu até, a Júlia tocou num ponto, eu tenho bastante curiosidade nisso, porque esse lema Juventus rumo a Tóquio, tipo, de onde surgiu? Você tem alguma história específica ou é só uma zoeira assim mesmo? Eu não sei exatamente, mas na minha visão, acho que por ser, assim, muito grande, não sei, tipo, se é algo que deu esperança, sabe, para seguir, porque deu acesso para a Copa do Brasil, não foi? Isso, disputou a Copa do Brasil. Então, quer dizer, se o Juventus ganhasse a Copa do Brasil, porque o título da Copa Paulista dava vaga para a Copa do Brasil. Aí se ganhasse a Copa do Brasil... Libertadores. Se ganhasse a Libertadores... Mundial. O primeiro passo, né? Foi o primeiro passo que foi dado.
O primeiro passo ganhou a Copa Paulista. Então, é o primeiro passo para Tóquio. E acho que foi uma sacada genial, pessoal. O Mundial ainda quer em Tóquio, né? Bons tempos. Hoje em dia tá uma zona. A Copa do Brasil e o Juventus foi para a segunda fase, cara. Ele Caiu pro Náutico, né? Exato. Ganhou do Coruripe na primeira fase, que é um time de Alagoas. E depois na segunda fase caiu pro Náutico por um gol também. Mas foi a primeira participação do Juventus na Copa do Brasil, né? Primeira e única. E agora eu queria tocar num ponto. Vai deixar vocês juventinos meio triste, mas da atual fase do time, né? Que bateu na trave esse ano aí, né? Foi, se não me engano, foi eliminado pro São Bernardo, né? Perdeu o último jogo pro São Bernardo. E queria saber quais são as expectativas aí, como é que foi essa A2 esse ano. Pode falar, Fábio. A pandemia, obviamente, que atrapalhou todos os times, né, envolvidos, né? Ficaram 4 meses, 5 meses aí sem jogar e quando retornou, alguns jogadores já tinham desfeito contratos, chegaram outros jogadores, né? No geral, acho que foi igual para todo mundo, né? Acho que não teve muita discrepância, né? Foi igual para São Bernardo, foi igual para São Caetano, foi igual para Piracicaba, foi para todo mundo. Eu acho que foi nesse campeonato agora da A2, acho que faltou um pouco de sorte, né? Foi nos pênaltis. O Juventus buscou um empate na Javari, estava perdendo de 1-0, tomou um gol no final, conseguiu fazer um gol no final. E o São Bernardo, eu acho que o Juventus foi bem melhor que o São Bernardo no segundo jogo. E azar, cara, pênalti, azar. Esse time é muito aguerrido, muito forte, e a gente vai ter sérios problemas porque o Alex Alves ontem, eu não sei se muita gente viu, o clube ainda não anunciou, porque o clube é complicado mesmo, a diretoria mesmo é um pouco difícil, mas o Alex Alves anunciou através do Instagram, eu por acaso estava vendo, e também dei no meu Instagram também, ele tá indo embora. Claro, fez um grande trabalho no Juventus, nesses 2 anos que ele ficou à frente. Com certeza vai treinar um time de outro estado, vai treinar a Série C, Série D. Acho que ele tem que seguir o rumo dele mesmo, mas vai fazer muita falta o Alex Alves. É um cara que é apaixonado pelo... Então eu vejo dessa maneira aí. Eu acho que foi um azar. Dá para os Juventus conseguiam beliscar uma vaguinha na elite do ano que vem. Dava sim. Mas foi azar, infelizmente é assim. Você está acostumado com isso. Eu também acho que falta um pouco de sorte nisso, porque eu acompanho assim e tava vindo bastante contratações, né? Alguns caras que já passaram pelo Corinthians, São Paulo, então eu achei que tava bem confiante, pensei que ia passar, mas pênalti é isso, né? Tipo, tem que estar muito centrado e a sorte tem que estar do seu lado. O Christian tava lá, né? Então, ia falar isso, o Christian, né? O Alê também, que passou pelo São Paulo, né? Foi campeão da Libertadores, volante. Wilson. Quem? O Wilson, atacante que jogou no Corinthians. Isso, também. O próprio Sacomani, né? O zagueiro. A Zona que jogou no São Paulo. Agora vocês me perdoam que essa informação eu realmente não sei. Agora, o Juventus tem alguma outra competição pro restante da temporada que vai disputar? Não. Através de algumas fontes aí eu já sei que o Juventus abriu mão da Copa Paulista esse ano. Ô, louco. Putz. Pela primeira vez na história, desde 2001, o Juventus era o único time que tinha participado de todas as Copas Paulistas. E esse ano abriu mão, eu acho que é por conta de dinheiro, o jogador que vai ter que sair, porque o contrato era rápido. E eu acho que era a oportunidade da base, né? Oportunidade de usar a molecada aí, já pensando na A2 no ano que vem. Mas pelo que eu tô sabendo aí, é que você entrar no site lá do Juventus, vai ter uma nota de agradecimento pela disputa da A2. É a última notícia deles. Infelizmente, a gente tá acostumado com isso. Né? A assessoria deles é bem fraquinha mesmo. Eu ia comentar isso. Eu acho que a assessoria deles, a parte de comunicação, falha um pouco nisso. Não, falha bastante. Eu conheço bem, já trabalhei lá, eu sei como funciona, viu? Acho que até um pouco mais de ressentimento que eu tô falando disso aí e tal. Um pouco mais bem fraquinha. A gente tem que ter fontes para poder saber das notícias lá de dentro. E o Alex Alves, se você entrar no site, você não sabe. O Alex Alves é técnico do Juventus ainda. Ele já se despediu nas redes sociais. Ele já se despediu de todo mundo, até dos cozinheiros lá ele se despediu. E não se despediu da assessoria. É esquisito isso aí. Mas... Isso é ruim, né? Porque afasta bastante gente que tem interesse no clube, né? Às vezes você quer saber algo
até tipo, notícia, tudo mais, hoje em dia, né, mesmo que nem a gente falou, né, um time alternativo, tal, não é muito futebol moderno, mas você precisa ter, né, uma assessoria de imprensa, você precisa deixar seus torcedores informados, ou até qualquer time do mundo, né, se é uma pessoa que quer conhecer, quer ter informações. Eu lembro quando eu fui no jogo, meu, para conseguir informação, assim, foi, tipo, super difícil, tipo, lógico, né, é um time mais raiz e tudo mais, mas acho que certas coisas não precisa se manter tão raiz assim, tipo, É isso que eu ia falar mas, também. então, mas que pena, né, você falou em base, né, até eu acho que o primo do Renan, não é, Renan, seu primo joga na base do Juventus? Então, eu queria até comentar, vocês estão me ouvindo bem agora? Tô Sim. ouvindo bem. Sim, Então, eu queria até comentar a minha relação com o Juventus, né? Porque eu não sou propriamente da Moca, né? Minha família é toda de lá, mas eu não sou propriamente da Moca, né? Nascido na Moca, mas estou sempre frequentando lá. Fui várias vezes na Javari. E o Juventus tem uma relação muito boa com a minha família. Inclusive, meus pais se conheceram graças ao Juventus, né? No clube do Juventus. Então, se eu tô aqui, foi graças ao Juventus, né? Mas o meu primo, ele joga no futsal. Ele já jogou no campo do Juventus na base, hoje ele joga no futsal, né? Então, eu tô sempre acompanhando lá, tô sempre indo no clube ver os jogos dele, né? Lá no futsal, saindo para ver em outro estádio. Então, é uma relação muito, muito forte com a minha família, tanto que tenho várias camisas aqui, né? Então, é uma relação bem legal com o Juventus, né? Se tornou aí realmente um outro amor, né? Um amor diferente do que a gente tem pelo nosso clube, né, do coração principal, diria assim, entre aspas, mas a Juventus tem uma relação de muito carinho e acho que é muito especial para mim falar sobre, né? Eu fui num jogo, infelizmente na Javari eu tenho um certo azar contra a Portuguesa, né, em 2017, Você? na Copa Paulista, que o Juventus perdeu por 1-0, o gol do Marcelinho Paraíba, mas assim, foi bem legal porque a Javari estava lotada, aquela fila enorme para comprar canole, a torcida portuguesa também veio em peso, então estava assim muito legal, é uma experiência que só quem foi na Javari sabe, é muito legal. Sim, eu acho que é bem legal o setor de visitante. Quando eu fui, né, foi contra o Votuporanguense, estava bem cheio, né? É bem legal, tipo, é bonito, assim, fica como os dois setores atrás do gol ficam para a torcida e ali a numerada ali coberta também. Então fica no meio do campo, né? Pelo menos no jogo que eu fui, eu nunca tinha visto isso, assim, uma torcida Sim. visitante ficar no meio do campo, porque a torcida mandante prefere ficar atrás do gol. Tipo, eu achei isso tipo, bem aleatório, assim, bem alternativo mesmo. E tava bem cheio, assim, bem bonito. E eu acho bem legal, porque, meu, eu achei muito legal, porque eu vi muitas coisas aqui no futebol, quando você vai num Allianz Parque, no Morumbi, ou até quando era um Palestra Itália, né, pelo devido ao tamanho, o número de pessoas, você começa a reparar coisas que você não vê, né? Hoje, agora, com a pandemia, talvez quem tá lá percebe. Mas, tipo, eu consegui, sei lá, ouvir o cara chutando a bola, consegui ouvir o barulho do apito do juiz, assim, você ouve, tipo, os caras dão um bate no outro, você ouve, parece que você tá num jogo, assim, tipo, de final de semana que você ouve tudo, é futebol profissional, né? Você não consegue imaginar isso. É o que a gente busca, é o que a gente ainda quer encontrar, né? Porque, na minha opinião, o futebol acabou faz um tempo já. E o pouco que Aham, tem, as gotas que restaram, tá lá na Moca. aham. não, e É, disso de e- história, assim, eu lembrei de eu tive a oportunidade de estar em Santos em um jogo contra a Portuguesa Santista, e eu fui de visitante. Tinha mais torcedor do Juventus do que da Portuguesa Santista lá. E, meu, o interessante é que, tipo, quem teve que dar água pra gente foi o treinador lá dos goleiros, porque não tinha água pra gente beber e tava um calor, um calor. Então, essas ligações assim entre o time e a torcida tava tão forte nesse dia, tipo, saiu até uma briguinha, sabe, aquela discussão bate-boca assim entre a torcida da Portuguesa Santista e do Juventus, mas no final deu tudo certo. Mas essa ligação assim, eu acho que é sensacional. A Série A2 é o futebol raiz mesmo, né? Futebol respira na Série A2. É, é. Eu vejo assim também. E a Portuguesa Santista também é um clube de tradição também, de raiz, que a torcida acompanha também. E lá também não tem essa de eu torço pro Santos e torço pra É. Portuguesa. Não tem essa, cara. Tem a rivalidade entre eles, do torcedor português e do torcedor santista, né? O torcedor de origem de Portugal, a maioria torce pra Portuguesa. Eu tenho minha família, boa parte também é de Santos, e eu lembro das minhas tias que torcem pra Portuguesa, as outras que eram fanáticas pelo Santos.
E o pessoal do prédio, que era dividido, assim, em Santos tem essa divisão, né? De corintiano, santista e torcedor da Portuguesa. Uhum. Mas é isso. Renanzinho, tem mais alguma história aí que você queira falar? Você que falou pouco nesse episódio. Eu não costumo falar pouco, mas acho que era legal mesmo deixar nossos convidados falarem, né? Que de nós três aqui, eu acho que eu sou o que mais tem história com o Juventus, né? Porque eu também tenho assim, essa troca, né, com o Juventus, mas acho que eu queria repetir a todos, né? Para conhecer a Rua Javari, onde o futebol respira, né? Comer um canole lá, assistir um jogo do Juventus, que para mim é o quinto de São Paulo, se não um dos 4, é um clube gigante, tá? Aqui do Deu uma travada. Tá picotando, né? Picotou. Mas Travou. Não, mas dá pra entender o que você disse. Mas eu acho legal que ele falou que o Renan tem mais histórias, né, na Moca. Eu fui pra lá no primeiro jogo e tal, por influência do Renan. Tipo, me levou pra lá. Eu sinto muito isso. Tipo, quem é ali da Moca, quem torce pro Juventus, fala toda hora do time e você fala, meu, tem que visitar, não é possível. E quando você vai, você se apaixona, assim, né? Não consegui comer o canole e tudo mais. Tem as esfirras também, né, ali. Não consegui, porque era muito cedo, era tipo 10 da manhã de um sábado. Então, tipo, eu fui meio dormindo e, tipo, tava um puta calor. Quando acabou, o pessoal tipo, já tá longe, bebendo às 9h30, hein? Lá na frente. Café com leite, né? E aí, tipo, quando acabou o jogo, era tipo meio-dia ainda. Falei, meu Deus, tipo, eu nunca tinha passado por isso. Eu já fui em jogo às 11 da manhã, às vezes era tipo às 10 da manhã do sábado, tipo, pior horário possível. E aí eu não comi nada, tal, mas aí em volta, né? Só o ambiente, assim, o espírito, né? É algo muito, muito legal. Isso é muito difícil, é muito um clube de bairro, né? Acho isso muito legal. Que, infelizmente, assim, nos grandes, principalmente no meu time, né, que é o Palmeiras, você não tem isso com o bairro, né? O bairro ali é mais palmeirense e tal. Oi. Não, eu queria falar um negócio. Você falou que o jogo é às 10 da manhã, porque é uma curiosidade legal, né? Que a Rua Javari não tem refletor, né? Pô, mas precisa ser Pode ser jogo à noite lá. Pode ser às 3, pô. Mas eu vi, você até postou, né, Fábio, sobre isso na sua página. Eu dei uma lida lá, achei muito legal isso. Não, mas geralmente jogos de 10 da manhã são aos domingos, né? Os jogos desse horário, né? Sábado geralmente são 3 da tarde os jogos. E tem a de quarta também, não tem. 3 da tarde, né? 3 da tarde de quarta. Geralmente, você deu azar, viu? Esse dia saindo no sábado, 10 da manhã. Geralmente é 3 da tarde. É muito legal 3 da tarde, que dá tempo de almoçar, né? E você sai de lá 5 horas, e fazer essas coisas ainda. Mas geralmente é 10 da manhã jogos aos domingos, né? E a Rua Javari teve já iluminação, né? Final dos anos 50. Só que parece que, assim, tem vários boatos, a gente não sabe, porque as pessoas da época não estão mais entre a gente, né? A grande maioria não está entre a gente. Então a gente não tem como saber as histórias reais, mas dizem que a iluminação que chegou lá eram de outros clubes que cederam, então não ficou tão boa, aí não durou muito tempo. Até o começo dos anos 60 a iluminação durou, depois resolveram retirar porque ela não estava ajudando muito. E aí o Juventus abortou a ideia de ter iluminação na Javari. E também não fez diferença nenhuma, porque a torcida gosta de dia ver o time lá. Então, iluminação é para estádio grande. Isso é até legal. Até imaginando, quando eu fui lá, falei, meu, imagina se subir, né, por exemplo, para uma Série A1, imagina jogar contra um time grande aqui, né, contra um Palmeiras, Corinthians e tal, como é que... eu não imagino como seria, assim, porque o setor visitante ali cabe pouca gente, né? Eu não sei se você tem que levar para algum outro lugar. Não, o Juventus, desde os anos 70, final dos anos 60, que contra os grandes mandou o jogo no Pacaembu. Não tem histórico de jogar na Javari, não. Só no final dos anos 60 ela jogava contra os grandes. O Corinthians jogou nos anos 60 na Javari, mas depois, acho que nos anos 80 o São Paulo jogou uma vez aí, perdeu na Javari, em 84. Perdeu de 2-0. Também teve o gol mais bonito do Pelé, né? Tem até uma... Mas aí não sei se... Mas acho que o mais recente na Javari é 84, é um jogo do São Paulo que o Juventus ganhou, 2-0. Inclusive, em 2008, né, quando o Juventus estava na elite do Paulistão, jogou contra os 4 grandes no Morumbi, né? Não,
Não foi tudo, não. Jogou contra o Santos em Santo André. Foi em Santo André? Contra o Palmeiras, eu sei que foi no Morumbi, né? Foi 4-0, né? Foi no Morumbi? O São Paulo foi no Morumbi e o Corinthians foi no Morumbi. Mas do Palmeiras eu não recordo. Foi do Palmeiras, foi do Santos que eu não lembro Santos foi também. Santo André. Santos foi Santo André. É a última vez da Elite, tem razão. Infelizmente, né? Mas quem sabe, né? Quem sabe 2022 a gente tá aí de volta, né? Vamos torcer. Mas acho que é isso, né? Deu para falar bem do Juventus. A gente falou da história e tudo mais. Acho que bastante gente tem. Eu tenho bastante curiosidade, até por isso que eu fui na Javari. Eu adoro ir em estádio, assim. Meu vício é em estádio. Quando eu vou para uma cidade, eu quero ir conhecer o estádio, assim. E eu moro aqui em São Paulo e nunca tinha ido. Falei, meu, o estádio é na minha cidade eu não fui. Tipo, eu já fui no estádio de todos os grandes aqui da capital, do Santos também, que não é da capital, né? Já fui da Portuguesa, já fui no interior, nunca tinha ido no estádio aqui. Falei, meu, não é possível, eu como amante de futebol não ir lá. E é melhor ir antes do que aconteça alguma reforma, alguma coisa, que hoje em dia eu vejo todos os estádios que eu quero conhecer estão sendo reformados, destruídos. Acho que na Javari é muito impossível isso acontecer, mas eu falei, meu, deixa eu ir antes que aconteça alguma coisa, né? Porque dá uma dor no coração, muito estádio, principalmente fora, né? Porque é mais difícil de visitar. Eu vejo que fala, tipo, meu sonho é conhecer. Aí você vê estão reformando, destruindo tudo, quando eu tiver condições de ir, não vai ser o mesmo estádio. Eu falei, meu Deus, tem que ir na Javari. Acho que seus netos vão ver a Javari Obrigado. que cara. Tem uma, sabe, tem uma torcida, acho que não. A torcida, a velha guarda, né, cara? Assim, ela não deixaria. Tanto já houve projetos de fazer uma arena lá. Acho que foi 2011, 2012. Eu tive conversa com o presidente lá. Na época eu trabalhava num canal de TV, era produtor. E a gente levou o presidente do Juventus lá, porque o Juventus estava com a Umbro na época. Né? A Umbro era uma fornecedora de material esportivo. E aí isso chamou a atenção, a gente levou ele no programa e a gente conversou sobre isso. Teve um bate-papo de 1 hora com o presidente do Juventus. Imagina, hein? Bate-papo de 1 hora com o presidente do Juventus em TV, em televisão, programa de esporte. E aí ele explicou que tinha um projeto, levou o projeto em 3D pra gente ver lá e tal. Foi bem legal, a gente colocou no ar. Uma modernização da Javari com restaurante, papapá. Cara, não deu meio, a torcida caiu matando. Abortaram a ideia. Lógico. Acho que é o que é a maior essência, né, do Juventus, você vai derrubar, e também acho que comporta muitas necessidades do Juventus, né? Não precisa de algo muito grandioso. Não é que nem, por exemplo, você tinha ali o Palmeiras com o Palestra Itália, todos os times grandes ali se modernizando, e aquela onda de modernização vindo, você tem que ir junto, mas o Juventus acho que comporta bem sua torcida, né? Tem essa questão dos refletores, mas como você bem disse, né, os próprios torcedores já acostumaram a ir jogo cedo ou tarde, então acho que uma modernização seria mais para entrar na moda só, né? Porque acho que atrai mais os torcedores, assim, ir no estádio raiz do que ir numa nova arena, né? Então acho que seria totalmente contrassenso, assim, seria totalmente contrário à essência do próprio clube, né? Porque o clube, na verdade, nos anos 70 e 80, meu pai sempre falou muito isso para mim, né? Meu pai sempre foi corintiano roxo, mas ele sempre teve vontade de ser sócio do Juventus. Sempre foi muito caro ter um título do clube. Sempre foi muito caro, muito caro, muito caro. Anos 70, anos 80, anos 90. Meu pai sempre teve vontade e nunca conseguiu ter um título para ir aos finais de semana, curtir a piscina, essas coisas, porque era muito caro. De elite, sempre foi. Eu sempre ouvi falar que o Juventus era o clube mais rico de São Paulo, desde criança. E era mesmo. Só que o dinheiro que ia para o clube, eles investiam no clube, nas piscinas, nas quadras, nos bailes, eles investiam na estrutura do clube. O dinheiro não ia para o futebol. E o associado pagava para ter o retorno no clube, que é o certo também, eu concordo. O futebol tem que ser a parte. Por isso que tem patrocínio, por isso que tem investidor, que é para levar o dinheiro para o futebol. Então eu pago a minha taxa de manutenção do clube e pago um título de sócio para que esse dinheiro seja revertido para os bens do clube que eu vou usar com a minha família. Eu acho perfeitamente isso. O Juventus nunca usou dinheiro para o time. Então, eu acho que não seria hoje que o Juventus ia investir no time, né? Nunca investiu. O Juventus sempre se contentou com quinto, sexto lugar, sempre ficar na elite. O Juventus até 94 foi rebaixado 2 vezes. Até 94, 2 vezes. Foi em 55 e 94. Então, o Juventus sempre se manteve na elite, entre os grandes. Sempre batendo de frente, derrubando os grandes, chegando em quinto, sexto lugar, trazendo grandes jogadores, trazendo jogadores de nome. Então a ideia sempre foi essa. Eu não vejo sentido querer modernizar agora, né? Então
acho que a torcida já se acostumou com isso. E eu espero que a torcida de hoje, essa molecada que vai lá, que torce, que a grande maioria torce sim, mas tem boa parte que vai lá só para comer canole. Eu espero que a torcida do Juventus, que ela mantenha essa tradição da velha guarda e brigue pelo time, lute pelo time, não deixe fazer o que querem lá dentro do clube. É isso. Não sei se a Júlia concorda comigo. Não, eu concordo. Meu pai, meu avô, ele chegou a jogar na base do Juventus e meu avô era santista e o meu pai seguiu o lado palmeirense por causa do avô dele. Então a ligação deles era o Juventus, né? Quem levava meu pai na Javari era meu avô. Mas eles costumavam escutar mais pelo rádio, então essa mania assim de ficar lá no sofá da sala escutando e tal. Então é tudo uma questão de tradição. Acho que isso tem que se manter. Não queria que mudasse. Eu acho que tem que continuar assim, porque precisa disso. Eu até fiquei triste, porque não sei se o Fábio vai lembrar, perto do setor 2, tinha aquela casa que tinha uma laje e o pessoal ficava sentado fazendo churrasco e vendo o jogo. Enquanto estava todo mundo pagando ingresso, eles estavam lá na laje vendo o jogo, porque era muito perto. Então, eu acho que essa tradição assim tem que continuar, precisa continuar. Acho que é isso que falta, né? O que essa nova geração tem que aprender também, que precisa um pouco dessa essência, né, do antigo. Acho que é isso aí, essência, né? A Júlia falou tudo, né? É a essência, cara. Eu tenho um amigo que eu não vejo ele há muito tempo, o Jurandir, torcedor fanático do Juventus desde criança, e ele falou, cara, perguntei pra ele, né? Por que você torce pro Juventus, cara? O Jurandir é 10 anos mais velho que eu. Ele falou pra mim, não, porque meu pai me levou no Pacaembu pra ver um jogo do Palmeiras, e quando eu vi o Juventus subindo a escada do vestiário pro campo, jogando com a camisa grená, meia grená e o calção branco, eu pirei, velho. Falei, agora é esse time que eu torço. Quem é o torcedor que torce pro time por conta disso, cara? Por causa do meião, da cor da camisa, da cor do meião. É difícil, cara. É difícil. É muito louco mesmo. É muito louco. Mas acho legal a história da Júlia contou, né? Que também, às vezes, tem torcedor de filho que torce para um time, pai que torce para o outro. E aí é meio que o elo, né? Para conseguir unir os dois no estádio. Porque, acho que a coisa que mais une o pai e filho, né? Ou mãe e filha, pai e filha e tal, é o futebol, né? E aí se um torce para um time e outro para o outro, já fica meio difícil, né? Às vezes o pai fala, não vou no estádio do rival, o filho também não quer. E aí, às vezes, tem um time em comum. Então, tipo, isso é muito legal. Nunca tinha parado para pensar por esse lado. É interessante mesmo. Minha casa é assim também. Minha casa, o pai torce para um time, eu torcia para outro. Com o tempo, eu torci para antes. Porque adolescente, cresci e falei, não, meu time é outro, cara. O time é o Juventus, acabou. Já era. Acho que é isso, dá para falar bem do clube e tal, do clube também, né? Não só do time, mas do clube, como você bem disse, que é um clube bem famoso aqui, principalmente aí na Zona Leste e tal. Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Começando pela Júlia. Quer falar mais alguma coisa aí para fechar? Eu acho que a gente falou bastante, né? Deu para falar de tudo. Acho que o Juventus é isso. A palavra para mim que eu levo é tradição. E espero que se mantenha por muito tempo, pelo menos até eu não estar mais aqui na Terra, né? Perfeito. E você, Fábio, quer para se despedir aí falar alguma coisinha para os nossos ouvintes? Eu queria falar pro pessoal aqui que gasta aí 180 pau com o ingresso para ver o Palmeiras, Corinthians, São Paulo jogar. 180 pau você vai na Javari e você faz, você come o canole, você vê um jogo de futebol de raiz mesmo, compra uma camisa do time para virar juventino, ajuda o time, né? Paga o ingresso, quer dizer, acho que 180 reais vai ser muito mais bem gasto, você vai ver um futebol de verdade, futebol raiz, vale raiz, né? Vai ver o jogo de sobra, né? Às vezes você não vai conseguir ver o jogo direito porque tem um ponto cego ali e tal, mas é o futebol. Não, falando sério, cara, tirando a brincadeira de lado, eu acho que é isso que a Júlia falou, cara. Acho que tem que se manter a tradição mesmo. Espero que a molecada que vai no jogo, que fica ali na grade, na Alambrado, torcendo, cantando 90 minutos, se mantenha desse jeito. Eu acho que é isso que vai preservar o clube. Espero que certas pessoas que trabalham no clube, na diretoria, honrem, né, o clube.
né, tratem bem o torcedor, tratem bem a torcida que ama, porque é o que sustenta o Juventus até hoje, é a torcida. Se não fosse a torcida, acho que o clube já tinha acabado, como outros que acabaram aí aqui em São Paulo. Uhum. Tenham respeito, Perfeito. é isso que eu peço, que tenham respeito pelo Juventus, que o Juventus é gigante, que muita gente não sabe metade da história do Juventus. Gigante, é gigante. Uhum. Perfeito. Pô, Quer falar legal alguma coisa, esse final, Renanzinho, hein? para terminar? Agora estão me ouvindo Sim. bem? Mas travadinha de Não, eu vez em acho que quando. foi perfeito. Mas, enfim, acho que eles falaram tudo, né? Foi perfeito, não tenho mais nada a acrescentar, só concordo com o Fábio, conheçam a Javari que não vão se arrepender. Isso aí. É isso então. Bielzinho também, hoje quieto, nosso corintiano aí do grupo. Dá tempo ainda, viu? Dá tempo, Gabriel. Dá tempo do de Juve, né? Dá tempo de mudar. Eu acho que o Juventus vai te dar menos desgosto que o Corinthians. Vai te dar mais vai dar alegrias mais do que o. alegria. Não. Deixa eu continuar com o Coringão e respeitando o moleque travesso. Isso aí. É isso então, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde também, se vocês estão ouvindo. E até a próxima. Valeu. Até a próxima, pessoal. Obrigadão. Tchau, gente. Valeu. Valeu.